Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus. Shalom, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um dia com a Bíblia viva, mais um dia na presença do Senhor, agradecendo, exaltando, glorificando o seu santo nome. Irmãos, hoje avançamos no livro de Hebreus, aprofundando nos capítulos 4 e 6. E nesses capítulos nós vamos falar de maturidade espiritual e de palavra viva. Irmãos, também aqui veremos o descanso espiritual em Deus, o poder da palavra, o sacerdócio de Cristo, o perigo da estagnação espiritual e também o chamado à maturidade. Esta leitura não é leve, pessoal. Então, presta atenção, porque esta leitura é uma chamada ao crescimento espiritual verdadeiro. Amém? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de ensinamento. Nos colocamos diante de Ti, coberto com o Teu sangue e vestido com a armadura de Efésios 6. Minha família, minha casa, parentela, meus pertences, objetos eletrodomésticos, estão tudo debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Pai querido, tira de nós toda a superficialidade. Leva-nos a um nível mais profundo contigo, Pai. Fala conosco, Senhor, que possamos compreender, mas também viver. Espírito Santo, fala conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Irmãos, no capítulo 4 vamos ver o verdadeiro descanso. Gente, você tem o seu Shabat? Você separa o seu Shabat para descansar? Sabe que Deus descansou no sétimo dia, quando Ele construiu o mundo. Irmãos, nós temos também que descansar. A palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Palavra-chave, descanso, palavra, discernimento e obediência. Irmãos, Deus oferece descanso, mas nem todos entram nele. Por quê? E você? Você entra no descanso? Coloca aí no comentário se você é uma pessoa que entra no descanso de Deus. Deus oferece descanso, gente. Sabe, pessoal, não basta ouvir. É preciso crer e é preciso obedecer. Amém? A palavra de Deus é viva, ela é vida. Por isso que esse plano chama a Bíblia viva. Deus me deu esse nome, me lembrando que a palavra ela é vida. Irmãos, a palavra penetra o coração, a palavra revela intenções, discerne pensamentos. Pessoal, nada fica oculto diante de Deus, nada. Também vemos Jesus aqui como um sumo sacerdote. Irmãos, sabia que eu sou sacerdotisa do Senhor, que você que está me ouvindo também é? Somos co-herdeiros com Ele. Sumo sacerdote que entende nossas fraquezas. Capítulo 5 fala de sacerdócio e de crescimento. Embora sendo filho, aprendeu a obediência. Versículo-chave, Hebreus 5:8. E palavra-chave, sacerdócio, obediência, crescimento e maturidade. Pessoal, Cristo é apresentado como sumo sacerdote. Ele não apenas representa, ele entende o ser humano, ele te entende e ele me entende. Mas o apóstolo Paulo, ou o autor que escreveu esse livro, irmãos, esse autor traz uma repreensão. Muitos ainda são imaturos espiritualmente. Precisam crescer. O problema não é falta de tempo. O problema é falta de desenvolvimento espiritual. Capítulo 6, maturidade e perseverança. Palavra-chave, Hebreus 6:1, que fala deixando os princípios elementares, prossigamos para a perfeição. E palavra-chave é maturidade, perseverança, crescimento e promessa. Amém?
Aqui o chamado é direto, gente. Crescer espiritualmente, não permanecer no básico. Também há uma alerta bem séria aqui, o perigo de retroceder. Irmãos, mas o capítulo também traz esperança. Deus é fiel às suas promessas. Ele não esquece o que fazemos por ele. Não. E deixa no comentário, Deus é fiel às suas promessas. Repete comigo. Hoje aprendemos que a palavra revela o interior. A vida espiritual exige crescimento e maturidade. Deus chama para maturidade, gente. Permanecer firme é essencial no nosso dia a dia, na nossa caminhada de vida cristã. Então não fique parado espiritualmente, avança. Agora vamos para a nossa leitura e no final desses capítulos 4, 5 e 6 eu vou deixar a gole da Celeste. Fica comigo até o final que eu vou deixar também algumas dicas aqui. Irmãs, capítulo 4, a entrada no descanso de Deus pela fé. Amém? Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguém de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa de desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eita glória! E não há criatura que não seja manifesta da sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Jesus, o sumo sacerdote, que se compadece de nós. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes
foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Capítulo 5 de Hebreus. Cristo superior ao sacerdócio da antiga aliança. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se nos ignorantes e dos que eram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do novo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Araão. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Os cristãos hebreus não tinham progredido. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Capítulo 6. Exortação ao progresso na fé. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino do batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Os perigos espirituais. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes no Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é possível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificados para si mesmo, o Filho de Deus, e expondo-o à ignomínia, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está
da maldição, e o seu fim é ser queimado. As coisas melhores e pertencentes à salvação. Quando a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. A imutabilidade da promessa de Deus. Aleluia. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, porque forte alento forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Irmãos, chegamos ao final desses 3 capítulos do livro de Hebreus, 4, 5, 6. Irmãos, Deus não se esquece. Deus não se esquece das menores coisas que seus filhos realizam para Ele, nem de um pouco de água fresca, de quando satisfazemos necessidades de outros, das bondades realizadas para outros, dos sacrifícios realizados para a sua obra, das coisas ocultas, mas Deus se esquece dos pecados perdoados. Irmãos, quando Ele te perdoa, Ele não lembra mais desse pecado. Mas o inimigo, ele sempre vai tentar te culpabilizar de novo. Entendeu? Irmãos, olha só, é impossível servir a 2 senhores. Mateus 6,24 fala e Gálatas 1,10 também. Uma árvore má é impossível dar bons frutos. Também fala Mateus 7,18. Irmãos, é impossível que Deus deixe de cumprir o que prometeu para conosco. Não existe palavra impossível na Bíblia. O impossível não faz parte do vocabulário do nosso Deus. Tudo é possível para aquele que crê. Irmãos, meditem em Marcos 9:23 e em Josué 10:12. Hoje aprendemos mais uma grande lição de maturidade espiritual e que a palavra ela é viva. Ela penetra até ao ponto de dividir almas e espíritos juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Amém, irmãos? Você pegou a chave dessa leitura?
desse estudo de hoje, de Hebreus 4:7-6. Pega essa chave. A gólida celeste é que quem não cresce corre o risco de retroceder. Avança pela fé. Escreve no comentário como um ato de fé. Eu avanço pela fé. Pai querido, muito obrigado por esse ensino. Leva-nos, Senhor, a um novo nível espiritual. Não queremos permanecer na superficialidade, nós queremos crescer, nós queremos amadurecer e nós queremos avançar, Pai. Revela o nosso interior através da Tua palavra e nos corrige, nos alinha e nos transforma e nos ensina a obedecer. Senhor, nos fortalece para perseverar, que não sejamos imaturos, mas firmes, constantes e comprometidos contigo. Guarda-nos do retrocesso, Pai, e sustenta-nos na fé. Oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te leve à maturidade, que a tua fé cresça e que a tua vida seja transformada pela palavra. Amém, irmãos? Se essa palavra edificou a sua vida, edifica a vida de uma outra pessoa em compartilhando esse vídeo. Você também pode adquirir o meu livro, que vai servir de uma autoajuda espiritual. O meu livro fala do meu testemunho, daquilo que Deus fez na minha vida, e não é um livro qualquer. É um livro inspirado por Deus e pelo Espírito Santo, e é um testemunho vivo, aquilo que eu vivi na realidade. Amém? Você encontra no Amazon, em qualquer Amazon do mundo, francês e português, e também o e-book nas duas línguas. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Não deixa de me seguir para mais vídeos. Corre lá no YouTube e assiste Café com Celeste. Deus te guarda. Enche-me, Deus, enche-me, Deus.